Bom dia, paz seja convosco. Sejam bem-vindos aí a mais uma Escola Bíblica Dominical Online, né? A partir de agora, eu vou desativar o áudio dos demais, porque a tia Delma, vou passar a palavra para ela. Mas antes de desativar, a gente vai fazer uma oração inicial. Pedir o Toninho para fazer essa oração aí, de abertura da nossa escola, que o Senhor possa nos dar a direção mais uma vez, conforme Ele tem feito todos os dias. Amém. Amém. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, paz seja convosco, oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, que o Senhor possa colocar os seus olhos de maneira favorável sobre cada um de nós, sobre cada família, Pai, nesta manhã. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos continuar, Pai, prosseguir nesta caminhada, crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoa, Senhor, os professores, abençoa todos, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém. Bom dia. A palavra está com a senhora, tia Delma. Amém. Bom dia, paz seja convosco. Mais um domingo, né? Graças a Deus, estamos aqui. Como eu sempre digo, nas primeiras horas da manhã, no primeiro dia da semana, com o objetivo, né, de aprender mais da palavra do Senhor, mesmo que seja textos que a gente já leu, mas que o Senhor venha acrescentar na nossa vida hoje, mais conhecimento, mais discernimento, e que tudo que acontecer aqui hoje seja para a honra e glória do nome do Senhor e para a nossa edificação Bom dia, espiritual. paz. Amém? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom paz, dia. Silvano. Paz. Bom dia, paz. Olha só a igreja aí. Olha, deixa eu ver. Irmãos, Espera aí. aí. Amém. Bem, Igreja, nós vamos começar. Nós estamos falando aqui sobre os dons espirituais, vamos falar agora sobre o melhor e o maior dom que a igreja pode ter. Amém? O pastor Amém. Silvano. Pensou, vou passar a volta no Toninho aqui. O Tony. Pastor Silvano. Paz. Nós vamos começar. Entendeu? Amém? Todo mundo está me ouvindo? Amém. Amém. Então, vamos à aula de hoje. Na última aula, eu gostaria de voltar um pouquinho à última aula e lembrar, assim, que a Valéria, né? A professora Valéria, como diz nosso irmão Toninho, e o professor Rafael, deram uma aula de excelência na semana passada, e eu só gostaria, assim, como toda aula, né, a gente volta um pouquinho na anterior para dar continuidade no assunto, e eles falaram sobre liderança e dons espirituais. Amém? E a Valéria ressaltou 3 princípios de um líder. Eu não vou falar muito, lógico, só vou fazer aqui um apanhado rapidinho dos 3 itens que ela falou, de características, vamos dizer assim, de um líder no âmbito principalmente espiritual, que é o nosso caso aqui. Ela falou, seguindo referências bíblicas, que um líder precisa ser corajoso, um líder precisa ser segundo o coração de Deus, e um líder precisa entender que ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. E o Reinaldo falou sobre a importância de se ter dons espirituais, de se buscar dons espirituais para exercer essa liderança. E ele falou também que os dons espirituais são presentes de Deus para a nossa vida. E são esses dons que nos capacitam e nos proporcionam habilidades para liderar de forma melhor.
E aí, enquanto eles estavam ministrando a aula, eu fui pensando em um líder da Bíblia que, para mim, é um líder de muita referência. Nós já estudamos sobre a vida dele, eu já li o livro dele umas 3 ou 4 vezes, e eu confesso que cada vez que eu reflito sobre ele, que eu leio sobre ele, eu trago mais aprendizado para a minha vida e mais me chama a atenção de coisas que eu preciso fazer e continuar fazendo, que é o Josué, né? Um homem que saiu do Egito, que esteve perto de Moisés durante toda a caminhada, que com certeza viu todas as dificuldades que Moisés passou para conduzir aquele povo, e quando Moisés morreu, ele foi chamado para liderar, né? Ele foi chamado para liderar. E eu, de vez em quando, me coloco assim na posição dele e penso assim que ele, sabendo todas as dificuldades, ele aceitou esse chamado e fez com muita maestria e fez e nos deixou assim exemplos. Então, um texto assim de Josué que eu queria pontuar algumas coisas para a aula de hoje é Josué capítulo 1, os versículos 7, 8 e 9, que já estão aí na tela, e eu gostaria de pedir que alguém lesse. Eu até pensei aqui em alguns nomes, mas eu gostaria de deixar aberto, aqui é uma escola, nós estamos numa sala de aula, todo mundo tem a oportunidade de falar, de levantar a mão, de dar opinião, e eu gostaria que alguém se dispusesse a ler esse texto para a gente. Pode ler. Quem quiser, aí abre, eu acho, não sei, né, o anfitrião aí, é só eles abrirem o microfone ou vocês têm que autorizar? Hein, Rafael? Consegue abrir. Não, eles podem abrir o microfone, sim. Então tá, então quem tiver o desejo de ler aí, pode abrir o microfone e ler. Bom, esse primeiro slide, então, eu vou ler. Para tentar encorajar os irmãos aí para o próximo, hein? Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Então, somente... Sim. Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? É um texto muito conhecido. Na escola dominical, nós estudamos o livro de Josué com bastante detalhes, mas é um texto que todas as vezes que eu vejo falar de liderança, ou que eu sou convidada a liderar alguma coisa, tanto no mundo secular quanto na igreja, no espiritual, eu penso muito nesse texto, porque Josué ele foi convidado a continuar um trabalho que ele já sabia que não seria fácil. Ele tinha presenciado todas as lutas de Moisés, ele esteve muito presente, muito perto de Moisés. E ele, ao aceitar, né, Deus falou essas palavras com ele. E a gente consegue tirar muita coisa dessas palavras, mas eu queria pontuar somente 3. Primeiro, que um líder ele precisa ter consciência de que ele tem que se esforçar. Não é uma coisa natural. Ser um líder não é uma coisa fácil. Nem nós nos liderarmos é fácil. Porque a nossa carne, muitas vezes, quer que a gente faça coisas que a gente tem que falar não para ela. E falar não para as nossas vontades, às vezes, não é fácil. Mas um líder, ele precisa entender que ele precisa de fazer um esforço. E um esforço é uma força maior. Então, Deus falou com ele assim, olha, fica deitado lá na sua rede, que eu vou fazer tudo
para você ter sucesso nesse caminho seu de liderança, para entrar na terra prometida. Não. Deus falou com ele assim, olha, você precisa esforçar, fazer uma força além daquela que você já está acostumado a fazer. Então, o esforço é uma das coisas que depende de mim e de você. E se esforçar para ser um bom líder, se esforçar para ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Não é fácil mesmo, né? Você ler, você estudar, você buscar conhecimento, você buscar comunhão, para poder você exercer. Pode falar. Amém? Tem alguém querendo participar? Gente, eu não consigo ver mãozinha levantando, mas se alguém quiser participar, pode falar que a gente abre o espaço aqui, tá? Então, eu queria pontuar o esforço, né, que nós temos que ter consciência, o ânimo. Ontem nós falamos isso lá na reunião. Às vezes as pessoas estão meio desanimadas, com tanto problema, com tanta notícia, com tantas vezes falta de esperança numa cura para essa doença, para esse vírus. Então, as pessoas, às vezes, estão desanimadas, mas nós somos líderes. Então, nós temos que nos esforçar, nós precisamos de ter bom ânimo. Uma das coisas que eu queria pontuar também desse texto, que Deus falou para Josué, e eu acredito que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é ontem, hoje, será eternamente. Então, eu acredito que Deus está falando hoje com a liderança. Esforça-te, tem bom ânimo e não se desvie destas palavras, das palavras do Senhor. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, são três coisas que eu gostaria de deixar hoje bem pontuada. Líderes, você que está nessa aula hoje, você é um líder de si mesmo. Você tem um chamado também para ser líder, quem sabe, né? De uma grande multidão. Mas você precisa, assim como Josué, ouvir isso do Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo e não se desvie dos ensinamentos do Senhor. E outra coisa que eu gostaria de deixar, que eu não tinha pensado, mas me ocorreu aqui agora, foi da posição de Moisés diante de toda aquela situação. Ele chamou o povo, né, num período lá da sua liderança e falou, olha, eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós líderes, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo atual, a gente precisa, como Josué, ter essa posição, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem que a sua casa, a sua família toda esteja servindo ao Senhor, você, como líder da sua casa, você precisa declarar que você está buscando isso e que você tem fé que isso vai acontecer. Então, do texto de Josué, eu já pontuei esses três aspectos de um líder. A questão de ter que se esforçar, né? A questão de ter que ter bom ânimo, não é fácil, temos que buscar isso em Deus, não desanimar diante das circunstâncias e não se desviar dos ensinamentos do Senhor. E aqui a gente está falando muito de escola dominical, porque nós estamos na escola dominical, né? E nós estamos buscando fortificar essa escola dominical em meio à pandemia, de maneira presencial e online, mas o nosso objetivo é que essa escola não se perca, que essa escola não perca os princípios, né? Que é ajudar, que é crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Os dias são maus, a gente sabe disso, não adianta a gente esperar que vai melhorar aqui, nesse plano, mas a palavra de Deus, Jesus falou a certa feita, que o povo dele se perde por falta de conhecimento. E não existe um lugar melhor para se buscar conhecimento do que a escola dominical. Então, eu acredito que essa dificuldade de reunir o povo de novo, de trazer o povo para a escola, a gente sabe quantos alunos a gente tinha e que ainda não participaram nem de uma aula online,
nem de uma aula presencial, já é uma luta espiritual muito grande que nós temos passado e quem não conseguiu voltar ainda está passando, porque o diabo não quer mesmo que a gente cresça no conhecimento da palavra, porque o que vai nos garantir não nos perder é o conhecimento da palavra. Então, líderes, não desistam dos seus alunos, não desistam de sua família, esforça-te, tem bom ânimo, não se desvie dessas palavras e vamos ter como Josué sucesso, né? Nessa nossa liderança. O nosso objetivo é crescer. Hoje eu queria falar um pouquinho disso, de crescimento. O nosso objetivo é crescer, tanto na qualidade quanto na quantidade. Mas eu acho que quando a gente tem essa dificuldade de trazer a quantidade, os números de volta, a gente tem que se preocupar, então, enquanto estamos aqui, nesse número que estamos, crescer na nossa qualidade, crescer no conhecimento da palavra, amadurecer no conhecimento da palavra, para não nos perdermos e servirmos de guia para aqueles que ainda estão meio desanimados. Nós temos que, através de nós, do nosso exemplo, do nosso crescimento, estar trazendo as pessoas que eram frequentes e que tanto nos ajudavam lá na escola dominical. E para esse crescimento, eu queria falar um pouquinho, não quero falar muito, porque eu quero passar a palavra para o Rafael, e eu tenho a mesma dificuldade da Valéria, eu começo a falar e aí eu vou falando. Mas eu queria rapidinho falar de um crescimento, de uma igreja, a igreja primitiva, né, lá de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos falar um pouquinho daquela igreja que cresceu numa cidade, e eu queria pontuar isso também. Jerusalém, a nossa igreja, a Igreja de Cristo, a igreja que se reúne hoje, ela começou onde? Na cidade de Jerusalém. Quando Jesus subiu, ele deu uma ordem, né, para aquela igreja, que naquela época já era uma igreja, foi a única época que a igreja se reuniu toda em um mesmo lugar, e a Bíblia fala em aproximadamente 120 pessoas reunidas, e eles ficaram ali, e a ordem era ficar reunidos até que venha o Espírito Santo, que era o prometido, o Consolador. E eles ficaram ali, e eles receberam o Espírito Santo, né, num dia de festa, onde tinha muitas pessoas diferentes na cidade de Jerusalém. Mas a Bíblia relata para a gente que houve um crescimento, né, naquele dia de 3.000 almas a essa igreja. E aí eu fiquei meditando sobre Jerusalém. É improvável, né, que a igreja crescesse numa cidade onde há pouco tempo atrás se reuniu a população numa praça para gritar que queria crucificar Jesus. Quantos que estavam ali e se renderam naquele dia e estavam também lá gritando para soltar Barrabás? E agora estavam se rendendo a Jesus. Improvável, né? O centro do judaísmo, uma cidade que se reuniu para crucificar Jesus, agora, ouvindo palavras que nem era mais Jesus, era Pedro, mas cheio do Espírito Santo, ele conseguiu, não ele, né? Porque quem fez a obra ali foi o Espírito Santo de Deus. Pedro foi usado pelo Espírito e trouxe no mesmo dia 3.000 pessoas para o cristianismo, se convertendo e se rendendo a Jesus. Então, é esse crescimento de um dia, num lugar improvável, num lugar onde as pessoas até então rejeitaram Jesus, o mesmo vendo ele pessoalmente, mesmo tendo uma convivência com ele, preferiram Barrabás, essa mesma cidade, com a descida do Espírito Santo e com homens movidos pelo Espírito Santo, conseguiram trazer no mesmo dia 3.000 almas para se render aos pés do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis? Estamos.
Mas não era diferente com aqueles discípulos também naquele dia. Eles também estavam num lugar onde era improvável que as pessoas parassem para ouvir e se render aos pés do Senhor. E aí, aquela primeira igreja que começou a crescer ali, e depois foi se estendendo, né, para outras cidades ao redor de Jerusalém, como Antioquia, Filipos, Corinto e outras mais, tudo começou ali, em Jerusalém. E só foi possível porque eles obedeceram uma ordem de ficar reunidos, né, esperando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, ninguém mais segurou aqueles discípulos, né? E eles conseguiram, né, através deles, que até hoje, que a palavra chegou até nós. Por quê? Porque eles foram obedientes e porque eles foram cheios do Espírito Santo. Então, nós estamos atravessando tempos difíceis? Estamos. Está difícil? Às vezes a gente olha para a situação e pensa, está difícil. Mas, cheios do Espírito Santo, com certeza, nós também conseguiremos avançar, conseguiremos cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas e conseguiremos crescer, tanto em qualidade, tanto e também em quantidade. Deus conta comigo e Deus conta com você. Um segundo texto que eu gostaria que a gente lesse hoje, aí o Rafael já até colocou, né? É Atos 2, e nós vamos ler o capítulo 41 e 42. Eu vou pedir, então, já, né, uma pessoa para ler. Vou pedir a Valéria para estar lendo para mim. Pode ser, Valéria? A Valéria está aí, né, gente? Amém. Então tá. Estou. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Atos, capítulo 2, o versículo 41 e o 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém. Então, aí, um exemplo da igreja, né? Eu peguei esse pedacinho, mas para quem nunca estudou lá a história da igreja, é muito interessante ler o livro de Atos dos Apóstolos, mas eu queria também estar pontuando algumas coisas nesse texto, que fala que, olha, que eles, né, eles permaneciam ali, aprendendo da palavra, não se desviando dos ensinamentos, e Deus ia acrescentando membros para eles. Eles eles tinham uma unidade que a gente, quando lê, a gente pensa assim, né? Quase que impossível pensar na prática deles para os nossos dias, né? Mas a gente pode olhar assim, o que nós podemos fazer enquanto igreja, enquanto escola dominical, né? Para se manter unido, ter essa unidade que eles tinham, repartindo, né? Eles repartiam, a Bíblia fala que eles repartiam até o pão. Hoje em dia, se a gente for pensar nisso, às vezes fica difícil da gente pensar nessa prática, mas eu acho, então, que vamos fazer o que a gente pode fazer, que é continuar assim, nós que já estamos aqui, né? Não sairmos daqui, dessa escola dominical, e tentar trazer aqueles que estão desanimados para essa escola dominical e trazer outras pessoas também para a escola dominical. Eu fiz alguns convites ontem, depois eu quero até perguntar ao Rafael ou o Toninho aí, se tem alguém nos visitando no dia de hoje, pela primeira vez, deu para vocês perceberem aí, verem, né? Tem, Rafael? Tia Delma, eu estou compartilhando a tela, eu não consigo visualizar não, tá? Eu também não, por causa da lupa, né, que eu preciso dela. Mas aí depois nós vamos dar uma olhada, sim. Sim, porque teve algumas pessoas que nós falaram... temos visitantes, sim. Tem? Fala aí, Tem. Toninho. Eu posso olhar aqui, sim, tem pessoas que não entravam, o Edir tá com a gente aqui. Não, a Edir já Amém. esteve com a gente outras vezes. Eu queria, assim, uma pessoa que é a primeira vez hoje. Isabelle já esteve com a gente também? Já, sim, né? também.
Thalita. O Joel está aí, o professor Joel. Mas ele já esteve com a gente também. Marquinho entrou, depois agora eu acho que ele não está aqui, saiu. E tem alguns que aparece só o número do celular, então não tem como a gente saber. Não tem como saber, né? É. Mas então depois dá para saber, né? Depois Colocaram aqui no bate-papo, Pita, isso? Isso, a Pida. É a primeira vez dela? Fala aí, Pida. É a primeira vez sua ou não? Não é a primeira vez, não, é a segunda. Amém. Então tá, depois eu queria o nome de alguém assim, que hoje fosse a primeira vez. Porque o nosso objetivo aqui é trazer de volta os nossos alunos, né? Ou para o online ou para o presencial. Por quê? Porque eu penso que a única maneira da gente se manter firme, da gente não se perder diante das turbulências que já estão presentes hoje e que virão sobre as nossas vidas, é ter o conhecimento da palavra de Deus e entender que a igreja primitiva cresceu porque se mantiveram unidos, né? Tinha uma unidade entre eles. Depois que desceu o Espírito Santo sobre eles, mesmo não estando congregados no mesmo local todos os dias, eles se mantiveram unidos. Claro que com dificuldade, né? Claro que às vezes, e isso é normal de acontecer, a gente não concordar 100% um com o outro, mas o espírito tem que ser o mesmo, que é de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu estou falando aqui enquanto escola dominical. Então, tanto o aluno, quanto o professor, quanto qualquer um que exerça uma liderança, o objetivo principal nosso tem que ser crescer no conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente cresce no conhecimento, a gente cria raízes, né? E aí a gente fica como aquele carvalho lá citado em Isaías, né? De raízes profundas. Vão vir as turbulências? Vão, mas nós vamos manter firmes. Nós não vamos nos desviar da palavra do Senhor, né? Nós vamos ter consciência de que a gente cada vez mais vai ter que fazer um esforço maior, como Deus falou para Josué. Amém? E eu quero terminar a minha parte lendo um pensamento aqui, que eu escrevi ontem à noite, depois de ler muita coisa, de ouvir muita coisa sobre o crescimento. Eu queria terminar a minha aula, para me passar a palavra para o Rafael, com o seguinte pensamento: a igreja é um organismo vivo. Ela cresce, ela renova, ela até pode adoecer, como um organismo vivo que é. Mas a cura é o Senhor. Não adianta, se essa igreja, que é um organismo vivo, estiver passando por alguma enfermidade no âmbito espiritual, ela tem que buscar a cura naquele que pode curar essa área, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, a igreja é um organismo vivo. Como organismo vivo, ela pode crescer, ela renova todos os dias. E que todas as coisas... Agora, uma coisa, que todas as ações da igreja, tanto na escola dominical, como nos cultos, como em qualquer reunião, na reunião de oração, na reunião de sexta-feira, na reunião de domingo, uma das nossas orações deve ser que em todas as ações da igreja sempre haja a manifestação do amor e da graça de Deus. Amém? Então, que nessa escola dominical a gente possa aprender, sempre estar crescendo no conhecimento, mas que a graça e o amor de Deus seja sempre manifesto em nós e através de nós e entre nós. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo complete em cada coração aquilo que eu não falei, mas que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai completar. Eu agradeço a oportunidade, já agradeço a presença de todos e te peço, você que está aqui hoje, convide mais um para estar aqui. Se você conseguir convidar um, e que esse um venha, semana que vem nós teremos uma presença dobrada. Amém? Então, contamos com cada um de vocês e eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o Rafael,
porque também vai falar de uma coisa muito importante. Tudo isso nós precisamos ter e buscar, mas a gente precisa de buscar o Espírito Santo de Deus, que, como disse o Reinaldo na aula da semana passada, é um presente de Deus para as nossas vidas, para nos ajudar a viver melhor enquanto estivermos aqui no planeta Terra. Amém? Amém? Amém. Dando sequência aqui o que a Tia Delba está falando, né, dentro da aula de hoje, é exatamente esse comprometimento de estar sempre em crescimento. Então, eu já quero compartilhar com vocês aqui o texto de hoje, para a gente poder... Eu não posso demorar muito, né? A nossa hora já está um pouquinho... Deixa eu achar ele. Rafael, Oi. se você quiser, enquanto você está colocando aí, eu anuncio o sorteio da semana passada. Beleza, fica à vontade então, que eu vou resolver esse problema aqui. Bom, irmãos, enquanto o Rafael está colocando, vai compartilhar com a gente aí a parte do estudo dele, eu queria dizer que da semana passada, os irmãos que participaram através do chat aí do bate-papo, a participação foi até menor, né, em relação às outras aulas. Inclusive, agora a gente está com uma boa participação aí, os irmãos estão participando, estão cumprimentando, e nós ficamos felizes com isso, porque a escola visa essa interação. E eu fiz o sorteio, mas não fiz igual o Rafael, fiz a moda antiga, do papelzinho. Fiz os papelzinhos com o nome, e quem ganhou de novo foi a irmã Dara. A irmã Dara foi sorteada novamente. Até pensei em mudar, falei, mas eu não posso mudar. Eu tenho que ser fiel com o nome que saiu. Mas ela ganhou novamente. Foi sorteada a nossa irmã Dara. Tá bom? E estou vendo a minha mãe aí, pastora Penha, minha irmã Isabel, glória a Deus. Nossa irmã Noemi também, lá da Capitinga, está com a gente. Isso, agora sim, Rafael, apareceu aqui. Beleza, então. Então, vamos lá. Infelizmente, tá bastante lento aqui o computador, mas a gente vai dando sequência aí. Então, dando sequência ao que a Delba falou sobre a questão de estarmos em constante crescimento, o que é necessário para nós, né, enquanto cristãos, né, só para relembrar aqui o contexto, a gente vai ler o texto de 1 Coríntios, né, o contexto quando Paulo escreve essa carta. É o seguinte, ele tinha se passado poucos anos desde o início da igreja, quando essas igrejas foram fundadas pelo apóstolo, né? Então, o que aconteceu? A igreja se desviou muito rápido das questões principais que deviam ser levadas em conta. A igreja tinha, né, diversidade de dons, mas esses dons estavam sendo mal utilizados. Então, vamos ler junto aí 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O apóstolo Paulo, então, ele começa a alertar que existe, né, um mesmo Espírito que partilha os dons entre a igreja, e ele opera de maneira diferente, mas é o mesmo Espírito que opera em todos. Mas tem um objetivo, para aquilo que for útil. Não é para crescimento pessoal, é para aquilo que for útil para o crescimento do reino. É voltado para o corpo, é voltado para os outros. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, é prerrogativa do Espírito, né? É prerrogativa de Deus repartir de acordo com aquilo que ele acha melhor. Não independe daquilo que eu penso. Deus vai operar de acordo com aquilo que ele entende e sabe dentro da soberania dele, o que é melhor, né, para cada um, para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de crentes. Não é simplesmente para o ego pessoal. Então, ele vai dividir esses dons com o objetivo, né, aquele primeiro que a gente falou, né, para aquilo que for útil, ele reparte de acordo com aquilo que ele quer, mas sempre com o objetivo voltado para a igreja, voltado para o crescimento. E lá no finalzinho do capítulo 12, no versículo 31, na primeira parte, ele fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Se você for ler, né, a parte do capítulo 12, né, depois vocês leiam em casa, e ele fala sobre os melhores dons, ele faz um comparativo sobre diferença de dons, né, e sobre talvez alguns que sejam superiores aos demais. Mas isso não é porque eu tenho merecimento, porque fulano tem merecimento. Não, é porque Deus reparte de acordo com aquilo que ele quer, dentro da soberania dele, para ser útil para o crescimento do reino, crescimento dos crentes, edificação da igreja. Então, ele incentiva, né, procurar os melhores dons. Mas aí você vai na parte 31 do B, né, que é uma continuação, aí ele já muda o foco. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Existe um caminho ainda mais excelente que os caminhos dos dons. Qual que é o caminho da excelência? Está lá em 1 Coríntios 13. Você lê todo o primeiro capítulo de Coríntios 13, você vê que está aí um nível acima dos dons espirituais. Por quê? Vamos ler junto aí. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o apóstolo Paulo transforma todos os dons, não logicamente que ele está dizendo que os dons não valem nada, mas ele está dizendo que o dom, se não estiver associado ao amor, o amor ao próximo, ao amor, né, pela igreja, pela edificação do corpo, não serve para nada, vira pó. Então, o apóstolo Paulo ele é muito objetivo quando fala isso. Você pode ter o dom para você achar que tem, e pode ser o melhor dom, né? Eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da palavra, eu tenho a fé grandiosa. Você pode ter isso tudo. Se você não tiver amor, vira pó, não vale nada, é lixo. Então, a gente tem que estar focado que os meus dons são para levar o amor de Cristo ao próximo, para quando, né, o corpo está doendo, né, o pé está doendo, está lá no capítulo 12 também, ele fala sobre isso, né, quando ele faz um comparativo com o corpo. Né, se o pé está doendo, a mão tem que sentir. Né? Se a barriga dói, a cabeça tem que sentir. A cabeça não, né? Porque a cabeça é Cristo, né? Vamos comparar aí com o ombro. Tudo, irmão. A dor do outro é a minha dor. Então, o amor, ele se transfere, né, dessa forma. Você pode ter dons, mas se não tiver amor, não tem nada. Continuando aí. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, o amor ele não busca seus interesses. Então, fazendo um comparativo lá com a igreja, a qual o apóstolo Paulo está corrigindo em 1 Coríntios, ela se aplica a nós hoje. Né? Em tão pouco tempo, como a igreja se desvia, né, dos caminhos da excelência. Então, por isso, da importância de estarmos sempre estudando a palavra de Deus, de estarmos sempre, né, buscando esse conhecimento, né, ter intimidade com Deus através da oração, né, através da palavra, através, né, do contato como igreja, né, com o corpo. Isso traz para a gente crescimento, mas a gente tem que estar sempre assim, não buscando os nossos interesses, é buscando os interesses do próximo, né? Em que eu posso ser útil? E não assim, o que o outro pode ser útil a mim. É sempre eu buscando ser útil aos demais. Então, nós temos que ter esse foco aí, buscar não os nossos interesses, mas o interesse do próximo, né? Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o amor é isso tudo aí que você está vendo. Não é o amor, né, pregado em novelas, né, no dia a dia, né, que a gente fala, mas esse é um amor, né, de doação, né, de sofrimento, de aceitar, né, o sofrimento para o bem do próximo, né? É aceitar a dor para que o próximo seja beneficiado, é colocar os interesses do outro à frente dos nossos. Isso é um exercício diário. Isso não é fácil falar com você aqui, falar que não, irmão, isso é fácil fazer, não é não, irmão. Não é fácil, é difícil, não não vai acontecer da noite para o dia. Isso é um exercício do dia a dia que vai nos dando condições e Deus vai nos fortalecendo para que isso possa acontecer. O apóstolo Paulo de forma nenhuma aniquilou os dons, mas ele associou esses dons ao amor. Se não tiver dons, mas não tiver amor, não serve para nada, né? Então, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, né? O apóstolo Paulo, né, nos trazendo essa esperança, né, de que veremos a Cristo face a face. Hoje nós conhecemos Cristo em parte, mas então nós conheceremos de maneira completa, de maneira total, quando chegar o dia da nossa redenção. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, o amor, ele está, né, acima de qualquer suspeita. Ele está acima de tudo. Não adianta querermos desenvolver trabalho, tudo igual que nós estamos fazendo aqui, essa escola bíblica, tendo esse esforço, não que nós tenhamos mérito, mas se isso não for movido pelo amor, mas for movido pela vontade simplesmente de querer aparecer, de fazer algo diferente, não está valendo a pena. Aqui o nosso propósito, e Deus tem nos dado, né, desejo disso, é de crescimento do corpo, crescimento da igreja, crescimento de todos os irmãos. Então, assim, a gente pede para vocês, assim, né, aproveitando já, né, esse finalzinho aqui, para compartilhar, né, com seus amigos, com o pessoal da igreja, todos, para que possam crescer na graça e no conhecimento, porque é isso que nos, né, fortalece e nos permanece de pé.
Então, a gente tem que ter assim, o discernimento, né, através daquilo que a palavra nos ensina, para não sermos, né, levados por doutrinas que não são as de Cristo. Certo? Então, assim, vocês até me desculpem se eu fui muito rápido, é porque eu não quero exceder o tempo. Mas eu espero, assim, que vocês possam ter compreendido, né, o objetivo. E o nosso chat está aí, o Toninho. Vou passar para você, Toninho. Dá uma olhada no chat aí, o que nós temos aí para a gente comentar. Você escreve no chat aí, comenta aí, complementa, porque com certeza tem muita coisa boa aí para a gente ouvir de vocês. Amém, glória a Deus. Irmãos, que palavra abençoada. A Delby está pedindo ali a palavra. Pode falar, irmã Delby. Vou falar rapidinho, só que quando o Rafael estava falando, e ele falou, mas o cabeça é Cristo, aí eu pensei numa coisa assim, que a ciência explica, né? Que a gente sente dor porque o membro que tá doente, que está ferido, ele manda para o cérebro, né? Esses estímulos, e o cérebro é que traduz a dor, e aí o corpo todo sofre com aquela unha encravada. E aí, quando ele falou o cabeça é Cristo, eu pensei, tem que doer em mim e em você, que as pessoas às vezes estão se perdendo. Tem que doer em nós, né? Essa vontade que a gente tem de ver todo mundo de volta, né? Ou online, ou presencial, mas é todo mundo. Mas isso só vai doer em mim e em você se nós estivermos com a cabeça, né? Ligados na cabeça, que é Jesus. É Ele que vai fazer com que a gente sinta essa dor dos membros desse corpo vivo que é a igreja. Só queria deixar isso, tá? Amém. Pronto. Amém. Amém, glória a Deus. Rafael, a respeito daquela questão que a irmã Delby colocou, eu estou vendo aqui a irmã Ruth, que aí eu não tenho certeza se é a Ruth lá da igreja, e estou vendo e a Isabel, minha irmã também, parece que ela saiu, ela entrou e saiu. Tá? Então, a gente, irmãos, vamos convidar, a gente vai tentar sempre disponibilizar o convite uns 2 dias antes. Você convida as pessoas para estar participando juntamente conosco. Olha que aula maravilhosa. Aí tem os comentários do chat aqui, eu vou ler do último. Valéria colocou aqui, ó, só sente essa dor quem tem amor pelas almas. A Flávia, Deus é amor. Jesus é a prova do seu amor. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Aqui os irmãos cumprimentando a Isabel. Thalita, bom dia, Pai seja convosco. Irmã Ieda também participando. Reinaldo, bom dia. Quem mais? A irmã Valéria também colocou um outro comentário aqui. Reinaldo, ser e estar animado é o combustível poderoso para nosso crescimento. Davi também foi alguém considerado animoso. Quer dizer, na questão do crescimento, ele está falando a respeito do ânimo. E como a gente está vivendo momentos de desânimo hoje? Quantas pessoas estão desanimadas? Tem gente que não está tendo dificuldade até de sair de casa. E nós precisamos sentir isso. Sentir essa dor e ajudar essas pessoas de alguma maneira. Aí nós pedimos para quem estivesse pela primeira vez. Aí a Valéria colocou, o amor nos aproxima de Deus, pois Deus é amor. A prova disso é a doação de seu filho. Amor incondicional, amor por almas, Reinaldo colocou aqui. E aí a Valéria colocou, estamos vivendo uma época onde as pessoas estão pensando em si próprio, mas a Igreja de Cristo é conhecida por amar o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos estar alertas, porque é o amor que permanece e nós jamais poderemos trocar algo eterno por coisas e sentimentos passageiros, porque a nossa meta é viver a eternidade com Cristo. Para isso que nós somos chamados. Nós estamos nessa terra de passagem, mas um dia o Senhor virá nos buscar. E eu poderia dizer que o nosso passaporte é o amor.
É o amor que nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto cristão. Eu preciso amar você. E não Amém. somente você que está aqui participando através do Zoom, mas principalmente aqueles que não estão conseguindo, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão em casa ou enfermo, enfim, passando por uma dificuldade, por uma necessidade. Eu preciso sentir essa dor e visitá-los, fazer contato, ajudá-los, para que todos juntos possamos continuar crescendo e possamos, sim, um dia estar com Cristo para o louvar e para o adorar eternamente. Amém? Amém. Então, por hoje, acho que nós vamos terminar aqui, né? Agradecer cada um que esteve com a gente aí, né? Participando hoje, e no próximo domingo, né? No próximo, dia 4, né? Isso, dia 4, né? Rafael, Oi? tivemos mais duas participações, três, na verdade. O Antônio José colocou que o amor e a paz estejam convosco. Aí a irmã Pida colocou que o amor de Deus esteja em todos os corações e de todos os irmãos. Aí aumentou a participação. João, capítulo 16. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que essa pessoa que fez a participação só aparece o número de celular. Se você pudesse identificar aí, irmão, o final do celular é 4474. Identifica para a gente, no momento do sorteio, conseguir colocar o seu nome direitinho. E a Isabel colocou, o amor não é sentimento, é atitude. Amém. Então, vamos terminar por hoje, né? Então, assim, agradecer cada um aí, que a gente continue firme nesse propósito aí. No próximo domingo nós estaremos juntos aqui, para a glória do Senhor. Pastora Penha está aí. A senhora quer abrir o áudio para a senhora fazer a oração final, pastora Penha? Vamos esperar ver se ela consegue ali abrir o áudio dela. Ó, eu vou abrir para a senhora aí. Eu acho que ela está Rafael, sem áudio lá também. é porque ela está no computador hoje. Ah, então tá. Então vamos lá. Então Ela vamos está no deixar. computador. Vamos deixar para outra oportunidade, então, pastor. Amém? Ô, Tony, ô, Tiadel, faz a oração de encerramento, por favor. Amém? Amém. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez nesta manhã, declarar o nosso amor ao Senhor, a nossa adoração. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as nossas falhas, te agradecer porque a tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te louvar por esses momentos, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, meu Deus, de mesmo de forma online, continuar unido com os irmãos, estudando a tua palavra, crescendo no conhecimento dela. Senhor, que o Senhor venha nos despertar cada dia mais, não somente para aprender, mas para praticar aquilo que estamos aprendendo. Eu te agradeço, Senhor, por cada aluno, por cada professor presente nessa aula, nesse dia. Senhor, eu te entrego a vida deles nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos nos animar, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração e que nós possamos, meu Deus, estar também sentindo esse amor que foi falado hoje pelas pessoas que ainda estão desanimadas, que nós possamos estar fazendo alguma coisa para trazê-las de volta, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento do que fazer.
E nós te entregamos cada família também representada aqui por essas vidas. Que o Senhor derrame nesse dia suas bênçãos sobre cada família. Abençoe a nossa vida. Nós te entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Te agradecemos por essa igreja reunida aqui. Senhor, os pastores da nossa igreja, Senhor, cada ação, cada culto, que a tua graça, que o teu amor seja manifesto entre nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te entrego tudo. Amém. Um bom dia, Glória irmãos. a Deus. Amém. Paz seja com Rafael, todos. Conforme a vai gente deixar um sempre tempinho faz, aí para a gente conversar? vou deixar aberto aqui. Vocês ficam à vontade. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.